Este livro que vocês estão me vendo lendo se chama Rastros de Resistência, Histórias de Luta e Liberdade do Povo Negro e foi lançado em 2019 pelo escritor e roteirista Alê Santos. O livro resgata o passado de grandes reinos que tiveram sua história apagada ou silenciada ao longo dos anos de colonialismo e pós-colonialismo. O prefácio, escrito pelo rapper paulista Emicida, diz em parte o seguinte: alguma vez na vida você já pensou em como seria se uma maldição antiga o destituísse de seu reflexo? Imagine como seria mirar espelhos, rios, metais e olhares e não conseguir enxergar a si mesmo. Já imaginou se sua única referência a respeito de seu existir fosse uma sombra, que embora ela o acompanhasse por todos os lugares, nunca conseguiria fazer justiça a tudo o que você realmente é, e pior, como uma única bússola, você com o tempo acreditaria que toda sua existência se resumisse a uma imprecisa sombra projetada? Aqui, Emicida faz uma referência ao apagamento histórico do povo africano durante a escravidão e principalmente durante a diáspora, onde pessoas escravizadas tinham seus nomes, culturas e tradições subtraídas, para que acreditassem que a única história que eles teriam seria aquela em que eles se encontravam, e as contadas pelas elites brancas colonialistas. Já essa música que você está ouvindo ao fundo é a introdução de Voz Ativa dos Racionais MCs, lançada em 1993. A letra, em parte, diz o seguinte: eu tenho algo a dizer e explicar pra você, mas não garanto, porém, que engraçado eu serei dessa vez. Para os manos daqui, para os manos de lá, se você se considera um negro, pra negro será, mano. Nesse trecho, Mano Brown busca comunicar-se de forma clara e sem soar engraçado para não tirar o peso da mensagem que quer passar. Em entrevista concedida para a revista Fórum, Mano Brown diz que a parte mais difícil é fazer as classes mais baixas ouvirem a mensagem que ele quer passar. Para Mano Brown, a classe média tem acesso à informação, estudaram e uns até tiveram a sorte de viajar, outros de fazer faculdade. Já o morador das favelas compra axé, samba, mas não aquele samba de Cartola, Almir Guineto, Leci Brandão ou Paulinho da Viola, mas sambas vazios e sertanejos que já são para não ouvir a letra. Brown conclui seu raciocínio com as seguintes palavras, abre aspas: para você fazer esses caras ouvirem seu rap e você tiver um estilo, vamos dizer, aristocrata, não vai conseguir. A minha intenção é fazer eles ouvirem, porque o rap é a música popular, é a música do povo. Então eu não posso falar que nem político, com linguajar político, fecha aspas. Mano Brown é um contador de história, mas para que suas histórias sejam ouvidas, elas precisam ser compreensíveis para as pessoas a quem a mensagem é direcionada, para que dessa forma, como ele mesmo diz na música, a juventude negra possa finalmente ter voz ativa. Agora, preste atenção neste quadro pintado em 1972 pela artista mineira Maria Auxiliadora. Essa é uma das pinturas mais famosas da artista e revela sua imagem diante de um cavalete pairando, cercada por anjos que sustentam suas telas, pincéis e tubos de tinta. Nessa imagem, vemos uma artista negra mostrando sua liberdade através da arte, contando sua vida, suas inspirações e aspirações. Maria Auxiliadora está nos contando uma história, no caso, a sua história. Eu quis abrir este vídeo com esses 3 exemplos de artes que querem contar uma história, porque de alguma maneira elas estão ligadas às obras do cineasta senegalês Ousmane Sembène, primeiro diretor africano subsaariano e negro a ter um filme produzido e exibido em sua terra natal. A importância de Sembène para a cultura africana subsaariana vai muito além do cinema. Seus filmes são uma representação moderna e audiovisual dos contadores de histórias conhecidos como griots, que eram como guardiões da palavra, responsáveis por transmitir os mitos, histórias e tradições de um povo para gerações posteriores. Essa tradição permitiu que durante séculos a memória do povo africano permanecesse viva mesmo sob um regime escravagista e colonizador, que buscava apagar as histórias daqueles povos. Segundo Alê Santos, no já citado livro, Heróis da Resistência, os griots eram mais do que guardiões das tradições orais. Eles tinham posição de destaque nos povoados e às vezes até exerciam funções de grande importância, como por exemplo, conselheiros de guerra. A história contada pelos griots não são apenas um pedaço de cada povo antigo.
são pedras fundamentais para reconstruir novos impérios culturais africanos pelo mundo. Ousmane Sembène, munido de um forte desejo de transformação de seu país, ainda sob o domínio da França, iniciou sua carreira como escritor, mas mesmo com o reconhecimento por suas obras, em entrevista concedida para o documentário Sembène, The Making of African Cinema, de 1994, o cineasta diz que, mesmo apreciando o poder da palavra escrita, optou por se aprofundar na arte audiovisual para que sua mensagem pudesse atingir um número maior de pessoas, já que em seu país, o Senegal, a taxa de alfabetização hoje é de apenas 39%. O primeiro filme exibido comercialmente na história da África subsaariana foi o curta-metragem Borom Sahet, de 1963. O filme foi um marco histórico ao levantar questões sociais fundamentais, como a pobreza, a luta de classes, efeitos da pós-colonização, o racismo e a exclusão nas cidades. Porém, a grande obra-prima de Sembène veio em 1963 com La Noire. Este primeiro longa-metragem de Sembène mostra os efeitos nefastos da colonização francesa mesmo após seu término. O filme conta a história de Joanna, uma babá senegalesa que se muda para a França para trabalhar para um casal francês. O que parecia ser a realização do sonho de conhecer a Europa, aos poucos se torna um pesadelo movido por uma apropriação indevida, não apenas de sua mão de obra, mas também de seu corpo. Joanna é vista apenas como um objeto à serventia de seus patrões. Sua liberdade, assim como sua individualidade e sua africanidade, são tolhidas por um padrão eurocentrista que tenta apagar sua história ou desvirtuar sua cultura. La Noire se vale de diversos símbolos para denunciar os abusos cometidos pelo casal francês. Podemos destacar dois símbolos bastante representativos acerca do que o filme quer expor. Com um deles, Joanna questiona o porquê de seus patrões não comerem arroz no Senegal, mas quando retornam à França, passam a consumi-lo. Talvez Joanna não tenha a resposta exata, mas Sembène faz questão de mostrar que o arroz representa a hipocrisia elitista dos franceses. O arroz, outrora renegado pelos patrões franceses, é o alimento básico dos senegaleses. Porém, na França, o mesmo alimento ganha sofisticação. Aquele casal exibe o arroz preparado por Joanna como algo exótico. Aliás, a própria Joanna é vista como um ser exótico. Um outro símbolo está presente na máscara decorativa que Joanna dá de presente para sua patroa, em um sinal de gratidão. A máscara é a representação da estética africana, que é apropriada por diversas culturas que se valem das suas roupas, penteados, decoração e até da gastronomia africana, como vimos com o arroz, mas despreza a cultura, as tradições e as histórias africanas. Eles aceitam um item decorativo africano, mas sua empregada não deve se vestir como tal. Aliás, usar um pronome possessivo, sua, é muito apropriado, principalmente por conta do título do filme, La Noire, que em uma tradução livre seria algo como a negra de. Sembène, diferente do que faz com seus demais filmes onde o título é mantido em Wolof, que é um dialeto típico do Senegal, aqui mantém um título em francês, indicando que para aqueles franceses, Joanna é sua posse, a negra de. Sembène, em La Noire, planta a semente de uma revolta feminina diante daquelas opressões, dando-lhe a voz que por muitos séculos lhe foi tirada. É uma fagulha de rebelião, que começa a ganhar forma em Emitai, de 1971. Aqui, um grupo de mulheres desafia o exército francês por esconder o arroz que elas cultivavam. Aquelas mulheres, ainda que não tenham o protagonismo da história, é o fio condutor de toda a narrativa, ao confrontar os interesses do exército francês que tentava confiscar todo o arroz daquele povoado, e ao se rebelar contra os deuses locais que queriam que elas cedessem seu alimento. Para Sembène, não existe tradição religiosa que deva se sobressair à vida daquelas mulheres. A semente revolucionária plantada em La Noire começa a germinar nas mulheres de Emitai, mas ainda é apenas o começo. Sembène, assim como um griot, ainda tem muita história para contar, e em 1977 lança seu 8º filme, Cedo. Munido de uma crescente sofisticação estética na sua direção e um discurso mais direto em seu texto, Sembène traz para as telas uma obra reflexiva
sobre o papel opressor do islamismo e do cristianismo no Senegal. Cedo conta a história de um grupo de guerreiros chamado Cedo, que em protesto contra as restrições sofridas e a obrigatoriedade da conversão à nova religião, sequestra Dior Yancine, a filha do rei, iniciando então uma guerra civil. Cedo é sobre o apagamento histórico do povo senegalês, que foi obrigado a abandonar suas crenças e, por consequência, suas origens. Em uma das cenas mais marcantes do cinema de Sembene, o povoado é incendiado ao som de uma tradicional música gospel americana. É a imposição religiosa destruindo aquele povo. Não satisfeito em tomar-lhes a terra, ainda vemos em um ritual as pessoas tendo de abandonar suas roupas tradicionais, além de terem seus cabelos raspados. Eles tomam tudo, inclusive seus nomes, que são alterados, apagando por completo a individualidade de cada um. Reparem como aquelas roupas brancas representam o esvaziamento da cultura africana em contraste com as coloridas roupas daquele povoado. Ao final do filme, toda a esperança de uma retomada do que Alê Santos chama de reconstrução de novos impérios culturais africanos pelo mundo é depositada na princesa Yancine. É o primeiro ato efetivo de imposição de esperança em uma real mudança. Em 2004, Sembene lança seu último filme, Mulade, filme que narra eventos em uma aldeia africana onde persiste o costume de mutilar todas as meninas em uma operação dolorosa, brutal e temida por todas. Porém, Collie, uma mulher que não permitiu que sua filha fosse mutilada, decide ajudar 6 crianças que conseguiram fugir desse terrível ritual. Assim como fizeram em Emitai, Sembene discute as tradições e os ritos religiosos que colocam em risco a vida daquelas pessoas, assim como traz a presença das mulheres, uma força motriz de revolução, que ele pincela desde Lanoade. Ciente do alcance que suas obras tomaram, Sembene nos mostra em Mulade que a informação e o conhecimento são poderosas armas para a transformação de uma sociedade. No filme, o abjeto ritual de mutilação só existe por conta de um desconhecimento acerca do que rege o Alcorão, sendo ele mantido por um povoado patriarcal que vê na mutilação uma maneira de ter as mulheres sob seu controle. Aqueles homens não apenas mutilavam os órgãos genitais daquelas mulheres, mas também impediam que elas tivessem acesso à informação e ao conhecimento. Quando todos os rádios do povoado são jogados no fogo, temos uma imagem poderosa da opressão que aquelas mulheres sofriam. Não se trata apenas do objeto do rádio, e sim do que ele representa: a informação, o conhecimento e a liberdade. Para Sembene, o que liberta um povo é o conhecimento, a sabedoria, as histórias que ele sempre ouvia dos griots e que passou a contar por meio de seus filmes. Em um trecho extraído do livro Ousmane Sembene Interviews, o cineasta declarou, abre aspas, "Eu vejo o cinema como uma arma política. Para nós, realizadores, era necessário se tornar político envolvido com uma luta contra todos os males do homem, todas as coisas que nós herdamos do sistema colonial e neocolonial." Fecha aspas. Sembene é um revolucionário, uma arma poderosa contra a colonização e contra o apagamento histórico e cultural do povo africano. É um cinema que dá voz ao povo e que também permite que eles ouçam as suas próprias histórias. É um cinema inclusivo, plural, anti-imperialista e anti-elitista. Ousmane Sembene é um cineasta que carrega consigo a tradição dos griots, mantendo viva a história do povo senegalês e, por consequência, a história do povo africano. Como diz em parte a letra de Meu Canto, do rapper mineiro Flávio Renegado, o griot futurista que mantém vivos os ancestrais. No tambor dos beats, eu sou capaz. Meu canto não traz sabedoria de um profeta, mas a malandragem de um marginal poeta. Ousmane Sembene morreu em 2007 aos 84 anos de idade, mas suas obras permanecerão mantendo viva a tradição oral e agora cinematográfica dos guardiões da palavra, o griot futurista. Antes de encerrar esse vídeo, eu gostaria de deixar 2 recados. O primeiro
é que o ArtCines agora está com uma parceria com o Cinemascope e sua plataforma de cursos online. São cursos específicos e lecionados por profissionais na área e professores gabaritados. São 4 cursos já disponíveis: Introdução à Linguagem Cinematográfica, Direção de Fotografia, Panorama do Cinema Distópico e Introdução à Montagem. Clique no link na descrição desse vídeo e conheça os cursos do Cinemascope. Utilize o cupom ARTCINES10, tudo junto, e ganhe 10% de desconto. O segundo recado é sobre a Mostra Online Cineáfrica, que acontecerá entre os dias 13 de maio e 25 de julho. As sessões online acontecem sempre aos sábados, os 3 últimos de cada mês, e sempre às 16 horas, onde haverá um debate sobre um filme que será disponibilizado com antecedência, para que todos assistam em casa. E é claro que teremos filmes do Sembene. O link para as inscrições estarão na descrição, não percam. Todos os materiais utilizados para este ensaio estarão também na descrição, não deixem de conferir. Este vídeo fica por aqui e nos vemos no próximo.